era uma profissão, assim, cópia de médico, né? Tipo, nutricionista é aquela médica frustrada que não conseguiu passar numa faculdade, né? E eu sempre levantei essa bandeira do tipo assim, eu quero ser nutricionista, nunca pensei em ser médica, mas eu adoro o tema de medicina, tanto é que eu tenho vários profissionais médicos na minha clínica, preciso entender de tudo isso até como empresária, né? Mas era tipo, nutricionista você só ia para poder cuidar do colesterol, da glicose ou quando você realmente estava com excesso de peso. A nutricionista não olhava libido, a nutricionista não olhava sono, a nutricionista não olhava TPM, a nutricionista não regulava uma menopausa, a nutricionista não cuidava, talvez, de uma predominância de hormônio estrogênio, de um ovário policístico, de uma endometriose, de uma candidíase, de uma imunidade baixa. E hoje em dia a gente sabe que tudo isso, com a alimentação, a gente pode ajudar muito, quase sempre a resolver, né, o problema. Ou então... Era uma visão muito estática, ao invés dessa visão mais holística que você usa hoje. Com certeza. E aí, como eu fui pioneira nessa parte da nutrição funcional, trazendo isso de fora, eu acabei carregando essa bandeira de defender a nutrição como essa ciência que não vai só estudar se você está comendo mais caloria ou menos caloria. Ela vai olhar o alimento desde o momento que você escolhe ele, e a gente está falando sobre escolhas alimentares. Então, escolha alimentar é uma parte do processo. Porque se você pensar, você pode escolher bem o alimento. Escolhi um orgânico, fui lá na feirinha, escolhi uma folha de couve incrível, fiz o meu suco verde que a nutricionista mandou. Aí, o que acontece? Da etapa que você bota o suquinho na boca, até a etapa que aquilo ali tem que chegar lá na tua célula, que aquilo tem que chegar na tua célula para funcionar, sei lá, para te dar ferro, para te dar cálcio, magnésio, energia, o que for, você passou por várias etapas, digestão, absorção, distribuição, fígado, rim, um monte de elementos foram mobilizados. Então, você não tem como garantir, antes que não existia esse tipo de estudo, se aquilo ali que você escolheu de fato chegou ali no núcleo da sua célula, né? Que é onde a mágica acontece, digamos assim. Então, o nutricionista funcional e essa bandeira que eu fui carregando lá de trás, desde 2003, é o quê? É você ter certeza ou de você cuidar de todos os caminhos, desde o momento da escolha até, de fato, a execução daquele nutriente onde ele tem que atuar. E isso ampliou muito o escopo de atuação do nutricionista. Tanto é que eu dei aula muitos anos de pós-graduação para muitas nutricionistas funcionais que hoje brilham no mercado. Então, foi muito bom participar desse movimento de expansão de tudo isso. Só que isso me trouxe também uma visibilidade muito grande por conta de ser pioneira, né? Todo mundo que é pioneiro acaba, né, trazendo uma legião de pessoas que querem ser disruptivas, né? Mas o pioneiro toma muita flechada também, né? Mas sabe que eu acho que tem eu um ditado sobre isso. Acho que eu tomei pouco. Eu só sei ele em inglês, mas é um ditado sobre a expansão dos americanos pro oeste, né? E era Pioneers get the arrows, settlers get the land. Ou seja, os pioneiros tomam as flechas e depois vem o pessoal lá na sua diligência, né? Vamos colocar na charrete e pegam a terra depois. Mas pensando em tudo isso que você falou, PD, a gente imagina do porquê que a gente te trouxe aqui hoje, né? Exatamente. No nosso podcast, a gente fala de empreendedorismo, negócios e desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso é uma das grandes coisas que eu sempre falo, né? Meus grandes bordões. Quando você tá bem no seu corpo, isso quer dizer que você tá bem, você tá se alimentando bem, você tá treinando bem, você tá funcional, você geralmente performa melhor também nos negócios. Você tem uma performance melhor. Eu imagino que isso é uma das coisas que você trabalha lá também, principalmente. Bastante, né? E isso não só para pessoas comuns, mas eu sempre fiz muito preparo de ator, de atriz. Então, que também precisa do quê? Memorizar um calhamaço desse tamanho de um dia pro outro, né? Na sua opinião, tem alimentos que desfavorecem isso? Total. Olha Memória. aí, ó, viu? Total, atenção aí, gente. Anotando. Olha só, o que acontece? Hoje em dia, tem todo um estudo dessa parte cerebral nossa, né? Então, tem muitos alimentos que favorecem e desfavorecem a parte cerebral. Uma das piores coisas que geram inflamação no nosso cérebro, envelhecimento do nosso cérebro, é açúcar, que é proveniente também de quê? De grãos e de carboidrato. Então, a galerinha do arroz, do feijão, de muita batata. O problema, gente, não é o arroz e feijão. Tô voltando nesse assunto. Porque senão depois vão falar, então ele é contra arroz e feijão. Não, não sou contra arroz e feijão. A questão é a seguinte, tem gente que come o quê? Arroz, feijão, purê e farofa, né? Aí, de sobremesinha, come um quarto de uma melancia. Aí, no lanche da tarde, come uma tapioca recheada, né? De mel com coco, vamos supor. Tudo isso aí é natural.
Até agora, É né? isso. Só que aí o que faz? Bombardeio de glicose, que chega lá no teu cérebro, começa a te dar um embotamento cerebral, você começa a aumentar a tua produção de insulina, que é um hormônio natural que a gente produz toda vez que a gente come carboidrato mesmo. Só que esse mecanismo, ele começa A falha? a falhar com o tempo, né? E aí a chegada de componentes importantes lá no teu cérebro, para ele funcionar com exatidão, com plenitude, com foco, com atenção, fica perdida. Não só cai o teu desempenho intelectual, né, de foco, atenção, cognição e etc., mas você fica mais propenso a várias doenças que hoje são comuns. Compulsão alimentar tem relação com esse aspecto de... É como se fosse assim, gente, um diabetes do cérebro, sabe assim? Que hoje em dia já tem a diabetes tipo 3, que eles falam que é o Alzheimer, né? Que é a progressão disso, né? Exatamente. É o final disso. Só que tem outras doenças, além do Alzheimer, do Parkinson, da demência, que estão relacionadas a esse tipo de diabetes cerebral. A gente tem compulsão alimentar, que é uma coisa que eu lido diariamente, o tempo todo, um atrás do outro, na clínica, nos cursos e tudo. E também outras coisas, déficit de atenção, que está aumentando muito, autismo, que está aumentando muito, bipolaridade, um monte de clientes tomando remédio para bipolaridade, esquizofrenia, várias doenças já relatadas. Está ficando comum. Estão